Bem-vindo ao Ultec. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os bugs do iOS 18 na sua versão Beta 2. A gente já testou por alguns dias o aparelho e já dá para relatar para vocês alguns bugs que a gente vem enfrentado. Vou pedir para vocês também colocarem os bugs que vocês estão enfrentando aqui no canal, colocando nos comentários. Se vocês não encontraram nenhum bug, também conte para nós, porque vai ser importante para aquele que quer testar o iOS 18. Mas antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que fala sobre produtos tecnológicos e tenta descomplicar a vida para vocês. Então, o primeiro bug que eu encontrei, e esse eu considero bem crítico, que eu tive que reformatar o aparelho, é sobre a parte de armazenamento do iPhone. E o que especificamente aconteceu, tá? Quando você vai em geral, e vocês podem observar onde vocês também, em armazenamento do iPhone, nós temos aqui uma área chamada dados de sistema. Vocês podem perceber que ele já está aqui com 491 GB. Esse daqui é um aparelho de 1 TB. E eu já reiniciei ele no Beta 1, inclusive, zerando e reinstalando tudo do backup, porque chega uma hora que ele acaba travando e você não consegue mais utilizar. Ele fica inutilizável porque ele acabou comendo todo o espaço em disco. Na verdade, ele não utiliza disco, ele acabou comendo todo o espaço da memória interna para você poder utilizar. E aí ele chega, ocupa tudo e você não consegue trabalhar. E aí vocês podem perceber que em um iPhone de 1 TB, eu tenho quase toda a parte dele ocupada por esses dados de sistema. Esse não é um comportamento normal. Vou pegar aqui, por exemplo, o meu iPhone de uso para vocês perceberem. Esse daqui é meu iPhone de uso, tá? É o que eu tenho utilizado no dia a dia. Também, vocês podem perceber, ó, que na parte de dados de sistema, eu só tenho 1.07 GB contra 491 GB. Isso no iPhone de 1 TB. Imagine, então, no iPhone de 256 GB, que é o que a maioria tem, um iPhone de 512 GB, é algo que acaba atrapalhando bastante, vai travar o aparelho de vocês, ele vai ficar reinicializando, porque ele não tem espaço para poder fazer o swap de memória. E aí vocês podem perceber o que é normal e do que é anormal. E como é que você vai resolver esse bug? Você vai fazer um backup e, posteriormente, você vai reformatá-lo. Você vai apagar todos os ajustes e todas as configurações. Eu vou mostrar para vocês, que aí vocês vão seguir passo a passo. Você vai em geral, transferir ou redefinir iPhone, clique em apagar conteúdo e ajustes, e aí a partir daí ele vai formatar o iPhone e você vai trazer as suas informações do que você fez backup. Esse é o primeiro bug, eu acho que é o mais crítico. Se você também está enfrentando ele, comenta aqui. Um outro bug, que isso aconteceu na hora que eu estava fazendo o vídeo de demonstração para vocês, é o seguinte: na hora que fui colocar os ícones para o modo escuro, personalizar, ele simplesmente some com parte dos ícones. Aqui ele conseguiu fazer e nos demais ele fica com essa formatação, como se tivesse perdido o ícone ou estivesse reinstalando. Então, esse é um bug que, se vocês testarem, provavelmente vocês vão enfrentar. Não tem o que fazer. A solução é muito simples. É você reiniciar o aparelho. Como é que você reinicia ele? Você aperta o botão aqui da Siri e o botão de volume para baixo e deslize para desligar, que é o que a gente vai fazer. Na hora que ele voltar, ele já vai voltar funcionando normalmente. Então, evitem durante o dia de vocês trocarem de claro para escuro, que vocês vão acabar travando o aparelho. E eu não sei se vocês já perceberam, agora a gente tem uma área de membros que vocês podem assinar, custa a partir de R$3, é muito barato, e a gente está tentando dar um retorno melhor para esses membros. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente tenta responder para vocês em 12 horas, no máximo, mas geralmente a gente responde antes. Isso é importante, que vai acabar incentivando o canal, é uma forma também de a gente saber que o conteúdo agrada vocês e também a gente acaba se sentindo incentivado a trabalhar mais e colocando mais vídeos para vocês. Outro bug que tem acontecido frequentemente também, quando você vai em buscar
você digita alguma coisa, então eu vou colocar, por exemplo, uma palavra qualquer de arquivos. Aqui funcionou bem, mas algumas vezes ele não vai fazer essa localização e o pior, ele simplesmente trava e eu não consigo acessar absolutamente nada daquilo que está funcionando. Aqui entrou um período de teste que acontece. Estou com a conta americana nesse iPhone, que é utilizada tanto para fazer pagamentos de Apple Care Plus, ou se você vai viajar e às vezes um aplicativo da cidade, de transporte público ou até de zona azul, você não consegue instalar com a loja brasileira, aí eu acabo utilizando a loja americana. Mas, em alguns casos, você quando vai tentar fazer alguma ação aqui, ele trava e a solução também é reinicializar. Outro problema que eu enfrentei, e esse eu não consigo reproduzir a todo momento, é o seguinte: quando eu estou rodando vídeos do YouTube, então, por exemplo, eu estou rodando o nosso próprio vídeo aqui direto. De repente, do nada, o vídeo trava, o som trava, e aí a única saída que eu tenho é clicar aqui para reiniciar o aparelho, só que não vai de primeira. Tem que ficar apertando isso daqui o tempo todo, ou às vezes segurando, até que aí fica uma tela meio roxa com listas, e aí depois ele volta ao normal e acaba voltando e funcionando normalmente. Isso acontece nos aplicativos do YouTube, Netflix, Amazon Prime, então o que eu acredito é que tem algum bug na área de vídeo. Mas já aconteceu também de eu ficar dias rodando sem que ocorra essa trava. Eu estou colocando aqui, inclusive, um vídeo nosso para ver se ele trava enquanto a gente está demonstrando para vocês, mas a realidade é assim, não é só no YouTube, é qualquer aplicativo de vídeo, deve ser algum codec, alguma coisa assim que todo mundo utiliza, que a Apple não conseguiu portar bem para o iOS 18 ainda. Outro problema que eu não vou conseguir reportar para vocês é quanto ao aplicativo YouTube Music, que é o equivalente ao Apple Music ou o Spotify, que tem junto com o YouTube. Então você tem aqui, se eu sou assinante, por exemplo, do YouTube Premium, eu tenho aqui a opção de escutar as músicas de modo gratuito, como se fosse um streaming de áudio que vocês estão acostumados, só que um usuário nosso relatou que estava com problema quando escutava música e o AirPods Pro ao mesmo tempo, e eu senti isso por 2 vezes. E eu não fiz muitos testes, eu fiz 10 tentativas e em 2 deu problema. Então a gente tem um bug também quanto a isso. Quanto aos aplicativos bancários, não tive nenhum problema. Testei também em outras contas, além das que eu tenho. Então você pode trabalhar, pelo que eu percebi aqui, tanto com o Nubank, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, C6, XP, Banco Inter, estão todos funcionando muito bem. Então, esse não é impeditivo. Um aplicativo que eu encontrei problema é quanto a Mil. Eu não consigo abrir o aplicativo da Mil, então se você tiver exame médico, fazendo consulta, marcando, e você vai precisar do token, porque aqueles que não estão acostumados com o aplicativo da Mil, por exemplo, você vai fazer uma consulta no médico na rede credenciada, ele vai emitir um token e aí você vai passar o número do seu token para o médico para ele confirmar que você foi lá fazer a consulta. E vai bloquear, você não vai conseguir acessar o token. Então, se você utiliza esse plano de saúde, não instale o iOS 18 porque você vai ter problemas lá na frente. E, por fim, vamos ao consumo de bateria. Eu senti que ele tem consumido muita bateria. Aqui no iPhone 14 Pro eu conseguiria ter um uso, por exemplo, das 7 da manhã até umas 4 da tarde sem precisar carregar. Aqui, quando é praticamente meio-dia, ele já não consegue trabalhar bem quando o uso é intenso. Agora, quanto à saúde da bateria, eu estava com 87% antes nesse iPhone, continua com 87%, então eu não tive nenhum prejuízo aí referente à parte de saúde de bateria ou a forma como o iOS mede. Eu preciso lembrar e também esclarecer uma dúvida para vocês, que é o seguinte: muitas vezes vocês colocam para nós nos comentários: mas a saúde da minha bateria acabou caindo com a instalação do novo update no 17.5 ou para o 18, que seja. E eu explico para vocês o seguinte: a saúde da bateria é um problema físico, ele não é um problema de software. O que tem aqui é só a medição. O que pode mudar do iOS 17 para o iOS 18 é a forma como ele vai medir a saúde da bateria.
A saúde da bateria é um problema de física. Os componentes químicos não reagem mais igual quando você comprou o seu aparelho. Então, quando você comprou o seu aparelho, ele está com a capacidade máxima de 100%. Mas o próprio tempo, mesmo se você não utilizar essa bateria, ela vai perdendo as propriedades dos componentes químicos e ela vai diminuindo a capacidade. Isso, aliado com o seu uso, a propriedade de temperatura, que é o aquecimento, isso fazem com que a bateria se degrade mais ou menos rapidamente. Tá? Então, só para deixar claro essa dúvida que vocês muitas vezes colocam nos comentários, eu acho bom deixar aí mais esclarecido para vocês. Quanto à performance, ele continua bem fluido, não tenho problema em abrir aplicativos, navegar, tem sido muito rápido, e eu vou rodar o Geekbench para vocês, para a gente poder fazer o comparativo do nosso último teste. Então, terminou o teste, tivemos 2.552 em single core e 6.439 em multicore. Só para efeito de comparação, logo quando saiu, a gente também realizou o mesmo teste e ele deu uma melhorada aqui, ó, 20 pontos a mais e também 20 pontos a mais no multicore. O que pode ser, tá? Como a gente grava o vídeo e fica rodando bastante às vezes e está testando novas funções, está atualizando algumas coisas, o aparelho esquenta e existe um componente de preservação de todos os dispositivos eletrônicos. Quando esquenta muita temperatura, ele reduz a frequência de processamento, a potência de processamento dos processadores e trabalha numa frequência menor. Então, a gente pode chegar aqui à conclusão olhando que nós perdemos só em multicore, porque esse daqui é do 17.4, então nós perdemos só em multicore, são 400 pontos, que representa aproximadamente aí 7%, e em single core continua a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que, se puderem, sejam membros, se não puder, se inscrevam no canal e até a próxima!